Vamos falar sobre as mães, elas que são o primeiro contato do espírito em sua nova encarnação. As mães alimentam, dedicam noites e noites em cuidado dos filhos e entregam o amor incondicional. Mas não estamos num conto de fadas e esse amor, infelizmente, não é regra. Há muitas mães na vida real que ocupam o papel de madrasta má, presentes nas histórias infantis. Casos em que a vaidade e a inveja estão sobrepostos ao papel de cuidado e amor de uma mãe. Agressões físicas e psicológicas de mulheres com raivas de suas próprias filhas. O momento em que a filha não pode ser melhor que a mãe. Estudos, amigos, relacionamentos e até mesmo o corpo são elementos que despertam a fúria e o revés da maternidade obsessiva. Esses casos de obsessão entre encarnados geram traumas espirituais e são graves por serem da mesma família, mãe e filha. Podem ocorrer também uma obsessão pela projeção ocasionada da frustração, ou seja, uma mãe que obriga a filha a seguir exatamente seus comandos, caminhos que a mãe não conseguiu traçar em sua juventude. Como nós podemos entender estes casos à luz da doutrina espírita, Edson? Bom, acho que o próprio termo já diz, né? Mães obsessivas. Aí existe claro que tem um desequilíbrio, certo? A gente entendendo o processo todo do reencarne, nós vamos ver que o papel da mãe é de extrema importância, né? Desde o início, ou seja, desde o momento em que o espírito é ligado ao útero, até mesmo antes do processo, às vezes até antes do ato sexual em si, o espírito já é ligado lá para já ir se amoldando, né, se acomodando. Desde esse momento, a mãe começa a exercer um papel muito grande, de extrema importância, porque os seus sentimentos começam a ser transmitidos, o que acontece à sua volta, né, ela vai influenciando o espírito de alguma forma. Então, o papel da mãe, nesse sentido, é de extrema delicadeza, vamos assim dizer. É uma coisa que tem que ser muito bem estudada e pensada, para o espírito assumir isso, esse compromisso. É isso que eu estou querendo dizer, né? Às vezes eu, como homem, falar de um papel da mãe fica meio estranho, mas a gente vai falar aqui em termos de conhecimento e de entendimento espírita do assunto, tá certo? Certo. Mesmo porque a gente também pode ter exercido essas funções no passado, vai saber, né? E poderá exercer até no futuro, né? Já que o espírito precisa aprender das diversas formas possíveis. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode reencarnar em sexos diferentes, tá certo? Para ter essas experiências. Então, tudo é organizado na natureza de forma a dar à mãe as condições para ela exercer esse papel com carinho, com amor, com atenção, com benemerência, sabe? Dedicação. Com dedicação, com amor. Tá certo? Primeiro, ela esquece das coisas. A criança também esquece. A gente sabe que o espírito, ao reencarnar, ele fica meio que obliterado, né? Ele perde um pouco da sua consciência espiritual. Então, e o bebê nasce, né, bonitinho, gostosinho, redondinho, rosadinho, ou seja, é aquela delicadeza toda para justamente despertar esse sentimento. Então, em termos maternais, o sentimento ele é extremo, né, de aconchego, de carinho, de acalanto e por aí afora. Quando tem um processo como esse que você está me dizendo, que começa a ter um desequilíbrio nesse sentido, é porque existe aí algo que está acima dessa condição natural. Então a gente começa a perceber que existe ali ou um espírito que realmente está reencarnando, que está trazendo um conflito, ou essa maternidade ela não está sendo aceita da forma adequada, porque a gente tem que olhar esse lado psicológico também, né? Esse lado... Às vezes é uma maternidade que não era programada, não era esperada. Aí entra outro desespero de não saber como cuidar do filho, de não ter condições. Então isso tudo gera, né, situações de desequilíbrio. Agora, às vezes o espírito que está reencarnando que tem um compromisso muito grande com aquele espírito em si. Então é para eles se entenderem, não é para criar esse tipo de situação. Essa animosidade. Animosidade. O objetivo não é esse. Tá certo? O objetivo é outro. Porém, há um desequilíbrio qualquer aí no meio do caminho que gera esse tipo de situação. Nós estamos falando aqui das mães, mas você tem situações também com os pais. Sim.
Pais, por exemplo, que abusam dos filhos ou das filhas, né? Que tem desejo sexual, por exemplo. Isso é um absurdo. Não é esse o objetivo. E não foi isso que foi programado, não é isso que se espera da atitude da pessoa, tá certo? É legal deixar isso claro, né? Ninguém reencarna para matar o outro, para abusar do outro. Não é isso. Sempre as reencarnações são para se unir. Né? É isso, esse é o objetivo. Por isso que a natureza ela é sábia nesse aspecto, tá certo? Ao, por exemplo, fazer com que você não lembre tanto o espírito que está voltando, né, está reencarnando, como aquele que está recebendo esses espíritos, você não lembrar dessas situações passadas, é justamente para promover nesse momento aqui, presente, a união, o perdão, o amor em si, para suplantar qualquer desavenças que tenha havido. Então, nesse aspecto aí, fica claro que tem desequilíbrio, sim. Quais são os desequilíbrios? Aí é cada caso, né? Fica difícil você criar assim, um padrão para dizer, olha, essa mãe faz isso para o filho por causa disso. Porque cada espírito é um espírito, cada história é uma história. Tá certo? Porque às vezes na casa espírita a gente vê casos de, por exemplo, filhos, né, chegando na casa espírita, minha mãe não gosta de mim, meu pai não gosta de mim. E a doutrina tenta dar um suporte para que esses espíritos continuem sua caminhada, isso. Mesmo com essa animosidade aí aparente. É isso. Nós estamos falando aí dessa questão das mães, desse aspecto aí obsessivos, do aspecto mal da coisa, né? Mas tem aquele outro aspecto da obsessão extremamente amorosa, que é o outro lado. Nós estamos falando aqui daquela que rejeita e ciúme, ou sei lá, por qualquer outra razão, trata mal os filhos. Mas tem um outro aspecto a ser olhado, como eu já falei aqui, por exemplo, dos pais, tem um outro aspecto a gente olhar, que é as mães, que por excesso de amor, ou por excesso de zelo, criam um processo obsessivo também. Superprotetoras, né? Isso, também cria esse processo obsessivo. Que aí torna dependente, né? O filho ou a filha. Então, existe aí toda uma situação que a gente tem que entender que há um desequilíbrio qualquer. O que provoca esse desequilíbrio? Aí vai ter que ser analisado caso a caso, né? Como os filhos podem agir, assim, para entender os pais? Como que eles podem conviver melhor, vamos dizer assim? Então, eu acho que a doutrina ela pode ajudar nisso, né? A partir do momento que você saiba que existe algum tipo de desequilíbrio nesse sentido, procurar o entendimento espírita para saber as causas. Tá certo? Quer dizer, fica claro aí que a causa não é atual, né? Ela pode ser algo do passado. Sim. Tá certo? E aí, lógico, vai fazer, vou fazer uma regressão para entender isso. Não precisa. É só entender o conceito, entender a forma como as reencarnações se dão e por que elas acontecem. Tá certo? E aí as pessoas têm essas respostas lá no seu íntimo. Mas para isso elas precisam ser esclarecidas, elas precisam mudar o padrão de vibração e de pensamentos que elas têm com relação ao assunto. Porque às vezes você está muito envolvido ali no tema em si. Minha mãe não gosta de mim ou meu pai não gosta de mim. Então você fica envolvido com aquilo, você não consegue pensar de forma mais ampla sobre o assunto. Fica só naquela ideia. A gente vai falar um pouco de monodeísmo aí quando a gente for falar de ovoides, tá certo? Quando você fica com uma ideia fixa, você não consegue olhar em volta. E acho que a doutrina vem justamente para permitir que você consiga criar um campo maior de visão. Mudar o foco. Isso, mudar o foco e você entender esses meandros todos, né, que fazem com que a gente reencarne. Uma coisa que a gente tem que entender de imediato, nada é por acaso. Quer dizer, ninguém cai de paraquedas na casa de alguém. A cegonha deixou ali. Né? Eu costumo brincar. Você não está lá no plano espiritual e aí você vai reencarnar, você tem que passar pela roleta lá do Silvio Santos, né? Roda a roleta para saber onde você vai cair, entendeu? Não é assim que funciona. Tudo é escolhido, tudo é acertado, tudo é pré-programado, tudo é acordado. Por isso que eu falo que tem um desequilíbrio. Se você fez um acordo, por exemplo, uma mãe fez um acordo em receber um filho, naturalmente que também tem que ter o pai aí nesse acordo, né? Se ela fez esse acordo, o filho também concordou, é para virem juntos, para se desenvolverem, para se ajudarem, não para criar problemas, embaraços, para guerrear, desse tipo. Não é para guerrear, tá certo? Se está acontecendo isso,
Tem que descobrir a causa. E quem pode responder qual é a causa? A doutrina pode ajudar, mas as respostas vão estar em cada um. É o esforço de cada um em conviver melhor. Né? É isso aí. É isso aí. Continue participando do nosso programa. Já temos perguntas aqui sobre ovoides também, é o próximo. Um tema que vai gerar. Eu queria fazer só mais um comentário Diga. sobre esse Dá tema, que a gente não pode esquecer também o processo obsessivo externo aí, Que acontece. que acontece. Por isso que eu estou falando, tem que analisar caso a caso. Mas, por exemplo, imagine que você é um espírito que tenha vindo com compromissos e que ele tenha espíritos, né, que o perseguem. E acabam descobrindo que ele está reencarnando. Esses espíritos podem vir, de alguma forma, a obsediar a mãe, por exemplo, obsediar o casal, ou a própria criança. Se eles derem brecha para isso. Se der brecha. Por isso que eu acho que a doutrina espírita pode ajudar muito nesse sentido. Quando você descobre que existe um desequilíbrio qualquer no lar, um trabalho numa casa espírita no lar em si, é de extrema importância. Quando eu falo no lar, não é o espírita ir lá dentro do lar. Você implantando o evangelho no lar ajuda, mas a família frequentando a casa espírita, fazendo tratamento e tal, ajuda extremo para resolver essas questões. Tá certo? Auxilia muito. Boa sorte. E o Edson quer complementar o nosso primeiro assunto, né, Edson? Eu queria, na verdade, falar agora para os filhos que sofrem esse tipo de situação. Importante. Né? A gente tem que lembrar que o espírito em si, ele é eterno, tá certo? Ele não tem sexo, vamos assim dizer, porque o sexo é uma condição aqui da Terra, e é uma energia. Porém, para reencarnar, ele precisa desse processo de pai e mãe, ou seja, precisa dessa coisa da procriação e tudo. E os laços de família são, na realidade, para se ajudarem. Se você está vivendo numa situação onde você não encontra isso, você não pode esquecer que você tem uma missão que é a sua, específica, de se desenvolver, de ser melhor, e de crescer, e de se tornar um espírito melhor, tá certo? Se você está encontrando dificuldades no berço, não é para você ficar preso ao berço, tá certo? O objetivo principal não era esse. Mas se você não está encontrando, então tem que buscar seu caminho. É simples. Tem que se desenvolver. Sim. Se está sendo preso ali, está sendo preso no sentido de que está sofrendo um processo obsessivo, onde você não consegue se desvencilhar daquilo, cria uma situação onde os seres que estão habitando aquele ambiente vão acabar se compromissando com coisas piores lá na frente. Né? Círculo vicioso aumenta. Né? Esse é o problema.